E eu vou neste vídeo repercutir o editorial do Estadão que falou o seguinte: a implicância de Lula contra a iniciativa privada. Petista chama de imbecis os que defendem a privatização da Petrobras e demonstra inconformismo com a venda de estatais. Justo o Lula que fez o que fez de acordo com o que foi revelado, escancarado e recuperado da ladruagem na Petrobras pela Lava Jato. É sobre esse assunto que eu vou discutir no vídeo de hoje. Entrando aqui no editorial do Estadão, que eu achei um editorial muito bom, rememorou coisas do passado não tão distante, de governos do próprio Lula, né? Governo 1 e 2, e que vale a pena a gente repercutir. Eu vou lendo cada um dos parágrafos e vou dando os meus comentários. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Vamos começar. O presidente Lula recentemente inaugurou o Comperj, o complexo petroquímico no Rio de Janeiro, que teve sua pedra fundamental lançada pelo próprio Lula em outra encarnação, no seu segundo mandato, o que levará no total 21 anos para finalmente entrar em operação plena em 2029. Isso se tudo der muito certo, senão provavelmente teremos mais um atraso e alguns outros bilhões para terminar. Isso costuma acontecer quando tem obras que envolvem administrações petistas. Infelizmente, temos exemplos, dá para falar no plural esse tipo de atrasos em obras multibilionárias. Mas seguindo, como é do seu feitio, o demiurgo transformou o que deveria ser uma vergonha em ato de reparação, segundo suas palavras. O Comperj é um dos símbolos mais vistosos da trevosa era lulopetista que arruinou o país, com sua gastança e sua corrupção. O Estadão que fez o L, relembrando. O complexo, que deveria custar 6,2 bilhões de dólares, B de bola, de dólares, consumiu quase 5 vezes mais e ainda não funciona como planejado. Por outro lado, a obra foi uma das protagonistas do Petrolão, o esquema de corrupção na Petrobras que abasteceu cofres petistas e dos partidos comparsas. E não tem como falar que a ladroagem, que não houve ladrões na Petrobras. Afinal, alguns desses em acordos com a justiça, entregaram múltiplos bilhões no total do que conseguiu a nossa justiça recuperar. Seguindo aqui, pois é dessa reparação que Lula fala. Para o chefão petista, a Lava Jato, que flagrou o Petrolão, foi uma operação destinada a desmoralizar a Petrobras, para forçar sua venda. Será que o que desmoralizou a Petrobras não foram as ladroagens? Será que isso não foi a desmoralização da Petrobras? Atribuindo essa conspiração a eles, pronome que Lula usa para designar genericamente aqueles que, em sua definição, seriam os inimigos do Brasil e dos brasileiros pobres, o presidente chamou de bando de imbecil, os que defendem a privatização da Petrobras. Será que depois do que a Lava Jato mostrou e recuperou do dinheiro roubado, será que os imbecis não são justamente quem defende que a estatal não seja privatizada, a Petrobras, já que teve comprovadamente múltiplos bilhões roubados da Petrobras? Será que não é o contrário do que o Lula está falando? Coloque nos comentários se vocês concordam comigo ou não. E assim chegamos ao cerne do discurso de Lula, que deveria ser tomado como exemplar do que o petista deseja para seu terceiro e talvez, se Deus quiser, último mandato. Mais do que em qualquer outro momento desde que começou a exercer o poder, Lula parece determinado a ressuscitar o raivoso líder sindical dos anos 80, que ele nunca deixou de ser, mas que as necessidades políticas o haviam obrigado a domesticar. E aí entra a questão dos marqueteiros, né, que criou aquela versão do Lulinha paz e amor para ele ficar um político mais palatável, né? Então os marqueteiros começaram a entender que um político é um produto e como tal dá para ser lapidado. Pouco importa o conteúdo, o que importa é a caixa, é a embalagem. Essa é a impressão que eu fiquei do que os marqueteiros fizeram com a nossa política ao longo do tempo. Virou, na prática, infelizmente, do meu ponto de vista, muitas vezes, uma forma de enganar o povo, maquiando falsamente o conteúdo daquele produto. No caso, as convicções e as posições de um determinado candidato. Infelizmente, esse é o meu ponto de vista. Queria muito não ter essa opinião, mas a realidade
me impede de não tê-la, infelizmente. Seguindo, aquele personagem investia toda a sua energia na ideia de que os empresários são inimigos da classe trabalhadora. Aquele Lula não escondia sua repulsa à iniciativa privada, em qualquer de suas expressões. Aquele Lula mandou o PT votar contra a Constituição de 88. Vocês se lembram disso? Porque, segundo o partido, o texto eleva a propriedade privada a direito fundamental da pessoa humana. Comunista, né? É ou não é uma ideia comunista ser contra isso? Eu acho que é. Coloquem nos comentários se vocês também têm essa mesma opinião que a minha. Desde o nascimento do personagem, Lulinha Paz e Amor, que os marqueteiros petistas inventaram em 2002 para finalmente ganhar uma eleição presidencial, Lula vem tentando se passar por moderado e pragmático. Na mais recente disputa, em 22, conseguiu os votos de eleitores de centro ao se identificar como líder da luta pela democracia. Justo ele que bajula as tiranias da América Latina. Pelo menos, né? Rússia e China também, uma admiração assim asquerosa. Agora, talvez, por ter se dado conta de sua finitude, Lula parece ter se cansado de fingir ser o que nunca foi. Seu discurso no Comperge poderia ter sido feito em Vila Euclides. Numa saraivada de ataques, desqualificou os empresários do país que, em sua definição, seriam simplesmente incapazes de melhorar a vida dos brasileiros. Dar emprego, girar a economia, não é ajudar a vida dos brasileiros? Pergunta que eu faço para o Lula. A julgar por suas palavras, todo o setor produtivo deveria ser do Estado, que seria um administrador mais sensível às necessidades do povo. É sensível e, de acordo com a Lava Jato, muito corrupto, né? Muito corrupto. E esse dinheiro da ladroagem que poderia ajudar o povo vai para onde? Para cofres de partidos, para os empresários amigos e tal. Como que fica isso? Na teoria seria lindo um Estado tão empático, tão competente e justo, mas a prática mostrou ser o contrário disso. Então, que em tese seria uma grande ideia, quando a gente vê a execução na prática, não tem como concordar. A prática não corrobora a narrativa. A horas tantas perguntou: a Vale está melhor agora, que foi privatizada, ou ela era melhor quando ela era uma empresa do Estado brasileiro? Se o critério fosse valor de mercado, a Vale passou de 39 bilhões em 97 para 250 bilhões hoje. Mas o critério de Lula não é esse. Para o petista, falta bondade à Vale privatizada. E outra coisa, galera, reflitam. Quando a empresa é privatizada, o caso da Vale, passou a lucrar muito mais. O Estado brasileiro, ele é um sócio das empresas, então ele abocanha um percentual relevante do lucro. Portanto, quanto mais uma empresa lucrar, mais o Estado arrecada sem fazer absolutamente nada, só abocanhando o percentual do lucro. Então, se a Vale hoje lucra absurdamente mais do que sempre lucrou quando era estatal, o Estado brasileiro está entrando mais dinheiro por causa desse lucro. O que o Estado está fazendo em favor do povo com esse dinheiro exorbitante do lucro da Vale, por exemplo? Então, uma empresa lucrar muito não é problema. O Estado é sócio, uma parte, quase um terço, sei lá, do lucro o Estado pega para ele. O que o Estado faz em benefício do povo? Essa é a pergunta. Não é criticar e demonizar a empresa que lucra, porque o Estado lucra junto pegando um percentual do lucro. É o que o Estado está fazendo. E aí que você vê que a hipocrisia reina no discurso de boa parte da esquerda. Aí que você pega muita dessa galera na mentira. Ele acha um horror que o CEO da Vale ganhe 55 milhões por ano e não 55 mil, como se isso fosse uma ofensa aos pobres, e não a remuneração arbitrada pelo mercado para recompensar a expertise necessária para administrar uma empresa do porte da Vale. Pouco importa que a empresa recolha milhões em impostos e gere milhares de empregos, além dos empregos, obviamente. Para Lula, empresa privada boa é aquela que abre mão do lucro em favor de projetos do Estado e cujos executivos sejam abnegados trabalhadores que renunciam a altos salários em troca do orgulho de fazer parte desses projetos. Nem isso eu vejo nos políticos da esquerda. Eu não vejo isso no Lula. Eu não vejo, vocês veem? Eu não vejo. Ele quer exigir dos outros, o que ele, para mim, nem é. É uma coisa assim impressionante. Há muito mais no tal discurso, mas só essa seleta basta para constatar que Lula decidiu fazer campanha aberta contra a iniciativa privada, que não se dobra a seus delírios. E assim, pessoal,
Quando que não foi assim? Antes o Lula, até o editorial fala, né? Ele fingiu ser aquilo que não era, por questões de conveniência para conseguir ter votos. Mas o Lula sempre foi isso na prática. É só você ver. Ele apoia tiranias socialistas. Elas detestam a iniciativa privada, elas querem tudo para o Estado. Tá? Então, nada de novidade. Simplesmente o Lula sendo mais do que nunca aquilo que ele sempre foi. E como bem lembrou o Estadão, talvez ele tenha tido noção da sua finitude e agora quer terminar a vida dele mostrando quem ele realmente é. Mas sempre foi isso. Só caiu na lorota quem tá distraído, quem não acompanhou a política, quem não, né, não dedicava um pouquinho de tempo para ver e acompanhar os noticiários da época. É bem verdade que, claro, não tinham redes sociais nos primeiros mandatos de Lula, né? Então, de fato, também tinha uma narrativa que tinha muito mais força e ela era, pouco questionado porque o povo acabava sofrendo uma lavagem cerebral. Também não descarto isso. Isso acontecia mesmo. O povo era muito mais influenciado pela imprensa do que é hoje. Hoje, com as redes sociais, a imprensa perdeu o monopólio da narrativa, porque perdeu o monopólio da informação. Então, isso também tenho que reconhecer que o povo também acabava sendo um pouco vítima nesse sentido. Pessoal, é isso. Coloque nos comentários aí o que vocês concordam com os meus comentários, o que acharam do editorial do Estadão, concordam com o editorial, concordam com os pontos que eu coloquei. Se não concordam, explique nos comentários o porquê. Enfim, deixe aí as suas opiniões. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais e nos grupos de WhatsApp para a gente também sair da bolha. Verifiquem se vocês me seguem em todas as redes e até o próximo vídeo.